Fala galera do Areteju, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nosso convidado especial são os destaques do informativo número 763, Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 14 de fevereiro de 2023. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus amigos, acessar as nossas outras plataformas como o Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Company, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Direito administrativo, direito civil, direito financeiro. Tema: concessão de direito real de uso, taxa de ocupação, natureza jurídica, receita patrimonial, prescrição, Código Civil, prazo decenal. Processo: recurso especial número 1.675.985 do Distrito Federal. Relator: ministro Gurgel de Faria. Primeira turma, por maioria. Julgado em 15 de dezembro de 2022. Destaque: aplica-se o prazo prescricional de 10 anos nos termos do artigo 205 do Código Civil de 2002, na cobrança de taxa de ocupação do particular no contrato administrativo de concessão de direito real de uso para a utilização privativa de bem público. Legislação utilizada aqui pelo STJ, galera. Decreto-Lei nº 271 de 1967, que trata sobre o loteamento urbano, responsabilidade do loteador, concessão de uso e espaço aéreo e da outras providências. E o artigo utilizado foi o artigo 7º. Decreto número 20.910 de 1932, que regula a prescrição quinquenal. Artigo 1º. E o Código Civil de 2002, artigo 205, artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 e artigo 1225. Direito Civil, Direito Processual Civil. Tema: contratos de plano de saúde ou de seguro de assistência à saúde. Declaração de nulidade de cláusula de reajuste. Condenação. Prescrição. Prazo de 20 anos. Artigo 177 do Código Civil de 1916 ou de 3 anos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil de 2002. Dispersão jurisprudencial. Proposta de revisão de enunciado de tema repetitivo número 610, Superior Tribunal de Justiça. Embargos no recurso especial número 1.523.744 do Rio Grande do Sul. Questões distintas. Manutenção. Processo: petição número 12.602 do Distrito Federal. Relatora ministra Nancy Andrighi. Relator do acordo ministro João Otávio de Noronha. Segunda sessão, por maioria, julgado em 8 de fevereiro de 2023. Destaque: na vigência dos contratos de plano de saúde ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos, artigo 177 do Código Civil de 1916, ou em 3 anos, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil de 2002. Observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil de 2002. Legislação utilizada, galera. Código Civil de 1916, artigo 177. Código Civil de 2002, artigo 205, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 e artigo 2028. Precedentes qualificados. Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça. Direito Civil, Direito da Criança e do Adolescente. Tema: cumprimento de sentença, a ausência de pagamento da verba alimentar in natura, alimentação da exequente no refeitório da escola, pagamento de parte do débito alimentar pela genitora da exequente, sub-rogação, não configuração, necessidade de ajuizamento de ação de cobrança própria, prisão civil, não cabimento. Processo em segredo de justiça. Relator ministro Moura Ribeiro. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 7 de fevereiro de 2023. Destaque:
Na execução de alimentos, não pode a genitora, na condição de representante legal, se subrogar nos direitos da credora menor sobre a prestação referente a alimentos in natura que aquela pagou em virtude da inadimplência do genitor executado, devendo ajuizar ação própria. Legislação. Artigo 346 do Código Civil. Direito civil, direito processual civil, direito da criança e do adolescente. Tema: prisão civil. Genitora devedora de alimentos com filho de até 12 anos. Devedora responsável pela guarda de outro filho de até 12 anos. Substituição pela prisão domiciliar. Lei nº 13.257, de 2016. Aplicação por analogia do artigo 318, inciso 5 do Código de Processo Penal. Possibilidade. Proteção à primeira infância. Proteção da criança do afastamento da mãe em situação de cárcere. Necessidade de desenvolvimento infantil, de personalidade e do ser humano em tenra idade. Minimização do risco de colocação em família substituta ou acolhimento institucional. Presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos. Processo. Processo sobre segredo de justiça. Relator ministra Nancy Andrighi, terceira turma, por unanimidade. Julgado em 7 de fevereiro de 2023. Destaque. É possível a conversão da prisão em regime fechado em virtude de dívida de natureza alimentar para regime domiciliar quando a devedora de alimentos for responsável pela guarda de outro filho de até 12 anos de idade. Legislação. Lei 13.257 de 2016. Políticas públicas para a primeira infância. Código de Processo Penal. Artigo 318, inciso 5. Direito civil. Tema: impenhorabilidade do bem de família. Devedor solidário que não se confunde com fiador. Natureza jurídica distinta. Impossibilidade de interpretação extensiva da exceção do artigo 3º, inciso 7 da Lei nº 8.009, de 1990. Processo. Agravo de instrumento no agravo de recurso especial número 2.118.730 do Paraná. Relator ministro Marco Buzzi, quarta turma, por unanimidade, julgado em 14 de novembro de 2022. Destaque. As hipóteses permissivas da penhora do bem de família devem receber interpretação restritiva, não havendo possibilidade de incidência da exceção à impenhorabilidade do bem de família do fiador ao devedor solidário. Legislação. Lei nº 8.009, de 1990, artigo 3º, inciso 7. Direito da criança e do adolescente. Tema: Estatuto da Criança e do Adolescente, medida socioeducativa. Artigo 46, inciso 2, da Lei nº 12.594, de 2012. Finalidade reeducadora. Parecer psicossocial favorável. Atingimento dos eixos do plano individual. Princípios da brevidade e da excepcionalidade. Manutenção da medida fundamentada genericamente na insuficiência do tempo de acautelamento e legalidade. Processo. Processo sob segredo de justiça. Relator ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, por unanimidade. Julgado em 7 de fevereiro de 2023. Destaque. Tendo a medida socioeducativa atingindo a sua finalidade, é inviável manter a execução apenas pela menção genérica à insuficiência do tempo de acautelamento do adolescente. Legislação. Lei 12.594, artigos 46, inciso 2 e 52. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 99 e 100. Direito processual civil. Tema: divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Reclamação. Cabimento. Resolução número 12 de 2009 do Superior Tribunal de Justiça. Revogação. Resolução número 22 de 2016 do Superior Tribunal de Justiça. Competência. Câmaras reunidas ou seção especializada dos Tribunais de Justiça. Processo. Agravo interno na reclamação número 41.841 do Rio de Janeiro. Relator ministro Mauro Campbell Marques, primeira sessão, por unanimidade. Julgado em 8 de fevereiro de 2023. Destaque.
Compete às câmaras reunidas ou à seção especializada dos tribunais de justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assolução de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Legislação. Lei 9.099. Direito processual civil. Tema: princípio da não surpresa. Artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. Classificação jurídica de questão controvertida. Embargos de divergência. Aplicação automática e irrestrita. Inviabilidade. Processo. Embargos de declaração nos embargos do recurso especial número 1.213.146 do Rio Grande do Sul. Relatora ministra Regina Helena Costa. Primeira sessão por unanimidade. Julgado em 8 de fevereiro de 2023. Destaque: não ofende o artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015 o provimento jurisdicional que dá classificação jurídica à questão controvertida apreciada em sede de embargos de divergência. Legislação. Artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. Direito processual civil. Tema: impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da execução. Recurso cabível. Decisão que não extinguiu a execução. Agravo de instrumento. Fungibilidade. Impossibilidade. Processo. Recurso especial número 1.947.309 da Bahia. Relator ministro Francisco Falcão. Segunda turma, por unanimidade. Julgado em 7 de fevereiro de 2023. Destaque: a decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Direito processual civil. Tema: revelia. Réu sem advogado constituído nos autos. Intimação por meio do sistema eletrônico do respectivo tribunal. Impossibilidade. Necessidade de publicação do ato decisório no órgão oficial. Processo. Recurso especial número 1.951.656 do Rio Grande do Sul. Relator, ministro Marco Aurélio Belize. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 7 de fevereiro de 2023. Destaque: ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação da decisão no órgão oficial somente será dispensada quando a parte estiver representada por advogado cadastrado no sistema do Poder Judiciário, ocasião em que a intimação se dará de forma eletrônica. Legislação. Código de Processo Civil, artigo 346. Lei 11.419, que trata sobre informação do processo judicial. Artigo 5º. Direito processual civil, direito da criança e do adolescente. Tema: contrato oneroso de prestação de serviços escolares. Contrato celebrado entre instituição de ensino e terceiro não detentor do poder familiar. Cobrança de mensalidades, genitores, responsabilidade solidária, ausência de previsão legal ou contratual. Não cabimento. Processo. Agravo no recurso especial número 571.709 de São Paulo. Relator ministro Raul Araújo. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 7 de fevereiro de 2023. Destaque: os pais, detentores do poder familiar, não respondem solidariamente por contrato oneroso de prestação de serviços escolares celebrado entre a instituição de ensino e terceiro estranho à entidade familiar. Legislação. Código Civil de 2002, artigo 265, artigo 1643 e artigo 1644. Código de Processo Civil de 1973, artigo 592, inciso 4. Código de Processo Civil de 2015, artigo 790, inciso 4. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 55. Direito processual civil. Tema: medida cautelar. Deferimento ex officio. Possibilidade. Limites do pedido. Observância.
desnecessidade, caráter provisório, eficácia da tutela jurisdicional, prevalência, exorbitância, ajuste, cabimento. Processo em segredo de justiça. Relator ministro Antônio Carlos Ferreira, quarta turma, por unanimidade, julgado em 6 de dezembro de 2022. Destaque: não contraria o princípio da adstrição ou deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte. Se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. Legislação: Código de Processo Civil de 1973, artigo 798. Código de Processo Civil de 2015, artigo 297. Direito Processual Civil. Tema: honorários advocatícios. Interposição de apelação por consórcio. Ente sem possibilidade jurídica. Arbitramento. Não cabimento. Processo: recurso especial número 2.006.681 do Rio de Janeiro. Relator ministro Marco Buzzi. Quarta turma, por maioria. Julgado em 7 de fevereiro de 2023. Destaque: não cabe a fixação de verba honorária decorrente do não conhecimento do recurso de apelação manejado por consórcio em conjunto com as empresas que o compõem, quando ente sem personalidade jurídica. Legislação: Código de Processo Civil de 2015, artigo 85. Direito Penal Militar. Direito Processual Penal Militar. Tema: crime do artigo 324 do Código Penal Militar. Norma penal em branco. Denúncia que não indica a lei, regulamento ou instrução que teria sido violada e não descreve o ato prejudicial à administração militar. Inépcia. Trancamento. Processo: conflito de competência número 191.358 do Mato Grosso do Sul. Relatora ministra Laurita Vaz. Terceira sessão, por unanimidade. Julgado em 14 de dezembro de 2022. Destaque: o reconhecimento da justa causa para a persecução criminal do delito do artigo 324 do Código Penal Militar exige que o Ministério Público indique, na denúncia, a lei, regulamento ou instrução alegadamente violada, além de descrever o ato prejudicial à administração militar. Legislação: Código Penal Militar, artigo 324. Código de Processo Penal Militar, artigo 77 e 78. Direito Penal, Direito Processual Penal. Tema: crime de falsificação de documento público. Identidades funcionais do Poder Judiciário da União. Documentos pedidos pela Administração Pública Federal. Artigo 4º da Lei nº 12.774, de 2012. Ofensa à fé pública e à presunção de veracidade. Interesse direto da União. Competência da Justiça Federal. Processo: conflito de competência número 192.033, São Paulo. Relatora ministra Laurita Vaz. Terceira sessão, por unanimidade. Julgada em 14 de dezembro de 2022. Destaque: compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de falsificação de documento público consistente na falsificação de identidades funcionais do Poder Judiciário da União. Legislação: Lei 12.774, artigo 4º. Código Penal, artigo 304. Constituição Federal, artigo 109, inciso 4. Direito Penal Militar. Direito Processual Penal. Direito Processual Penal Militar. Tema: inquérito policial. Busca e apreensão. Computadores apreendidos pela polícia. Quebra da cadeia de custódia. Ausência de registros documentais sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos. Violação da confiabilidade, integridade e autenticidade da prova digital. Inadmissibilidade da prova. Processo: processo sob segredo de justiça. Relator ministro Mesode Azulay Neto. Relator do acórdão ministro Ribeiro Dantas. Quinta turma, por maioria. Julgado em 7 de fevereiro de 2023. Destaque: são inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. Legislação:
Código de Processo Penal, artigo 157, parágrafo 1º e 158. Direito previdenciário, direito tributário. Tema: contribuição previdenciária patronal, base de cálculo, vale transporte, auxílio alimentação, inclusão. Processo: recurso especial número 2.033.904 do Rio Grande do Sul. Relator ministro Herman Benjamin, segunda turma, por unanimidade, julgada em 7 de fevereiro de 2023. Destaque: os valores descontados dos empregados relativos à participação deles no custeio do Vale Transporte e auxílio alimentação não constam no rol das verbas que não integram o conceito de salário de contribuição, listadas no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 de 1991, razão pela qual devem constituir a base de cálculo da contribuição previdenciária de terceiros EDOSAT e RAT a cargo da empresa. Legislação: Lei 8.212, que trata sobre a organização da Seguridade Social e institui plano de custeio e dá outras providências. Parágrafo 9º, artigo 28. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio e hoje terminamos os destaques do informativo número 763 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 14 de fevereiro de 2023. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, acesse as nossas plataformas e até a próxima. Bons estudos, um forte abraço e tchau!